tranquilo, acontece. Apito o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur e hoje recebo Altino Ventura. Altino, essa bela camisa é da onde, Altino? Essa camisa é do Pachuca, do México, né? Opa, o senhor sempre Outra com as suas camisa camisas, raiz. camisas alternativas Sim, ao meu tradicional Chelsea, já que o Thiago Chelsea. Silva foi para lá, achei que ele via para o meu Fluminense. Foi para o Chelsea, Entendi. pensei, por que não usar a camisa do Chelsea hoje? Já que a gente já está Entendi. falando de Chelsea, times europeus, vamos comentar essa Champions aí que tem o que falar. E eu já tenho que assumir logo de início que eu não assisti o jogo. Fui andar de Sei. bicicleta, estava um final de tarde bonito. Neymar tá rico. Comenta aí, Altino, porque dessa vez eu não vou poder falar muita coisa, não. Só vi melhores momentos assim de relance. É, o jogo foi muito ruim, né? Diferentemente da expectativa geral, o jogo foi ruim, né? Muito amarrado, um jogo sem muitas chances para os times. Uma final, né? Aliás, já aconteceu isso ano passado também, aquela final do Liverpool com o Tottenham foi muito ruim também, né? É o segundo ano seguido que temos finais de Champions League ruim. E a comparação ficou um pouco chata, porque assim, na Liga Europa, que foi na sexta-feira, foi muito bom o jogo. Foi um 3-2 emocionante, com virada, um belo jogo, a Inter de Milão muito bem, o Sevilha muito bem. Então, assim, como é uma competição considerada segunda linha, todo mundo tinha uma expectativa de um grande jogo na Champions League do Bayern de Munique, que era a sensação até agora, né? Vinha, né? Goleando, Continua sendo, né? fazendo... Ganhou. E o Fez os Paris 3 pontos. Saint-Germain continua sendo, mas não foi aquele futebol vistoso, enfim. Levou, mas não O convenceu. jogo foi muito ruim, muito abaixo do esperado. O Paris Saint-Germain teve algumas chances. Não, convenceu porque ganhou o conjunto, né? Foi justa a vitória. Mas, assim, o Paris Saint-Germain, enquanto estava 0-0, teve 2, 3 chances, com o Mbappé e até com o Neymar, mas aí sobressaiu-se o Neuer. O Neuer é um goleiro diferenciado, é um dos melhores do mundo, né? O do Paris Saint-Germain não é o mesmo nível, né? Quando a bola chegou lá, eles fizeram o gol e acabou, né? Aí depois que o Bayern sai na frente, eu já tinha dito isso na última gravação, ficaria muito difícil reverter, né? A chance do Paris Saint-Germain era largar na frente, né? Porque já era um duelo desigual de um time com conjunto e qualidade contra um time sem conjunto e com peças que resolvem individualmente. Vai lá. Eu tenho a obrigação de citar o Marcos, que na semana passada comentou esses jogos serem 90 minutos. E uma coisa que eu reparo em jogo que é 90 minutos e acabou ou é um jogo com muitos gols, onde cada time vai encontrando gols e aí sai o 8-2, digamos assim, ou é aquele jogo retrancado, onde todo mundo fica um pouco. Uma final de campeonato, ninguém vai sair se jogando no ataque sem muito cuidado, né? Não, sem dúvida. O jogo foi amarrado, mas mesmo sendo amarrado, teve chances para os dois lados e o Paris Saint-Germain pecou demais, pecou muito, principalmente o Mbappé perdeu 2 gols inacreditáveis e aí não tem jeito, né? Você perdeu esses gols contra o Bayern, você está pedindo para perder o título, não tem jeito. O Eu Bayern achei era o justa a favorito, né? vitória, o Bayern depois que fez o gol era o favorito, depois que largou na frente ele meio que cozinhou o jogo. Sim. Continuou buscando fazer um segundo para liquidar, mas sem se expor, né? E o Paris Saint-Germain mostrou a fragilidade, não tendo conjunto, não tendo, acho que até equilíbrio emocional para reverter a situação, né? Alguns jogadores perderam a cabeça, enfim. Duas coisas que eu tenho para Ficou comentar justo, nesse ficou de bom jogo. tamanho. Eu acho que Duas coisas para sim. comentar. A primeira foi o grande número de cartões amarelos. Eu vi depois pegando esse scout e tal para acompanhar, eu vi que o juiz tem a Sim. mão solta, largou o cartão amarelo para quem pôde. Ainda bem que Antônio Carlos não estava em campo do Botafogo, senão tomava o cartão dele. E a outra coisa que eu queria comentar sobre essa partida, eu queria que você comentasse o melhor do mundo desse ano sai desse jogo? Não sei, vamos ter que esperar. O árbitro, só voltando ao árbitro, o árbitro é um árbitro muito novo de idade. Eu não sei se isso pesou para ele tentar controlar um jogo pesado desse. Eu li em algum lugar que ele é o árbitro sair com a amarelando. maior média de cartões da Europa. Ele é um árbitro muito novo. Eu acho que talvez isso possa ter explicado um pouco. Ele tentou ser um pouco firme no controle do jogo, né? Sim.
Já com relação ao melhor do mundo, ficou devendo, né? Tanto o Neymar como o Lewandowski, que estavam na crista da onda aí, nessa disputa particular. Eu não Né? citei Nenhum nomes dos porque eu dois teve deixei um uma boa problema para partida. você. Nenhum dos dois se destacou, né? Mas eu acho que o Especificamente melhor na do final. mundo tem aquela coisa do todo, né? Exatamente. Assim, na final em si, os dois melhores foram o Neuer, goleiro do Bayern, né? E o Thiago Alcântara, que jogou muito bem, né? Sim. Mas evidentemente que eles não estão nessa disputa, né? Então, assim, eu acho que está completamente em aberto, né? Porque Além desses dois, quem mais você não apostaria sei. aí como um franco azarão nesse? Pois é difícil, né? Porque o Messi está embaixo, está saindo do Barcelona, né? O Cristiano Ronaldo também não fez o que se Não esperava na convenceu, né? Juventus. A Juventus caiu cedo, caiu para Lyon, né? Pois Era é. a chance do Eu Neymar acho que abraçar. Era a chance do Neymar morder ali o título que ele tanto almeja, né? é. Aí você vê, é curioso, né? Porque ano passado a gente teve uma disputa, né? Tem anos que a gente tem uma disputa mais acirrada, né? Sim, A gente teve uma temporada fabulosa, por exemplo, do Salah, né, ano passado, né? Por com exemplo, né? certeza. Se, for, Depois, se fosse esse ano, o Salah ganharia, né? Enfim, né? Mas tá difícil. Essa decisão aí vai ser difícil decidir quem foi o melhor do ano. Não teve. Para mim, não teve. é verdade. Eu já vi alguém comentar que estão cogitando a não ter o melhor do mundo por conta da pandemia e entre outros motivos. Eu acho até, se eu posso dar minha sugestão, eu diria Nenê. Nenê fez 3 gols pela Copa do Brasil. Vamos entrar nesse assunto, que eu acho que Copa do Brasil é um assunto que É, os grandes ainda não entraram na competição, que entram nas oitavas, se eu não me engano, mas isso. já está começando a funilar quando está começando a ficar interessante. O que você tem a É, na comentar aí? verdade, na verdade, agora está na última fase, né? Antes dos grandes, né? Sim, Passaram 10 times, foram 10 jogos, né? Passaram 10 equipes, essas 10 equipes vão ter 5 confrontos, e aí vão passar 5 para se juntar os 11, né? Que já estão lá, né? Que são os 8 tem os da Libertadores, tem o campeão da Copa do Brasil, tem o campeão da Copa do Nordeste, da Série B, enfim, tem alguns Copa Verde, então já tem uns 11 que já estão lá nessa fase, né? Esperando os 5 que vão se juntar para formar 16, né? uhum. Nessa rodada especificamente, eu vi os 2 jogos que eu vi completos, que eu vi melhor, foi o jogo da Ponte Preta, né? Foi um jogo tranquilo, né? O Afogados já tinha feito aquela graça para o Atlético Mineiro lá no início do ano, eliminou o Atlético antes da pandemia, mas já tinha perdido para a Ponte de 3-0, então não tinha mais. Era um jogo tranquilo, a Ponte Preta administrou, ganhou de novo de 2-0, foi tranquilo. O jogo até foi à tarde, né, naquele sol lá do Pernambuco, no interior. Sim, Mas a Ponte Preta administrou bem, foi tranquilo, ganhou com tranquilidade. Vem fazendo uma Série B interessante, acho que é um candidato a subir, né? E o outro jogo que eu vi bem também, eu vi completo, foi o jogo do Botafogo, né, com o sim. Paraná, que foi um jogo que o Botafogo mostrou algumas qualidades que ele vem apresentando nesses últimos jogos. Esse atacante é muito bom atacante, né, o Matheus Babi, vem realmente puxando o contra-ataque com muita força, com muita velocidade, escolhendo bem as jogadas, né, enfim, é uma grata revelação, né, da Sim. base do Botafogo. O sistema defensivo do Botafogo está realmente muito bom, me parece bem sólido. A proposta é essa, realmente. Sabe que não tem um time de grande qualidade, então vai explorar mesmo o contra-ataque e com uma marcação forte. Acho que o Honda ainda não está. Não sei nem se ele vai conseguir se manter como titular nesse esquema, nesse modelo, porque vai precisar de velocidade e ele não tem, né? E o time do Botafogo está vindo bem, está apresentando boas partidas concisas, assim, Tá vindo tá bem, Não, atacando, não tá aquele time e era um recuando. jogo, pois é, e era um jogo complicado, porque assim, ele tinha ganho de 1-0 aqui, né, antes da parada, né, e o jogo lá, e o Paraná é o líder da segunda divisão, Sim, né, é um time que está bem na Série B, vem bem,
jogar lá naquele campo é um campo acanhado, né? A Vila Capanema não é um estádio, tem uma certa pressãozinha ali, é um campo pequeno. O gramado no sul, esse período do ano não costuma ser bom, os gramados, né? Estava frio o jogo, enfim. Então, era um jogo complicado, o Botafogo abriu o placar, né? O Paraná esboçou fazer uma pressão para buscar um segundo gol que levaria para os pênaltis, mas o Botafogo estava bem encaixado, encaixou alguns contra-ataques e num deles acabou sofrendo pênalti que Num deles não, no último resultou na lance. virada. Então, acho que o Foi Botafogo o cumpriu último bem lance o do papel, jogo. passou bem. Mas antes desse lance já tinha perdido outras chances. O Botafogo fez uma boa partida. Fez uma Sim, boa sim. partida. Na verdade, o Botafogo estava se classificando com empate, se eu não me engano. Sim, estava classificando. Então, ele Mas estava acabou. correndo riscos, né? Sim, Se sim, não, saísse o ele segundo gol acabou do Paraná, né? consolidando a classificação. É, Além dessas E o partidas. Paraná, na Série B. Pode terminar, desculpa. Não, além dessas partidas, tivemos o Fluminense, que eu prefiro que você comente, né? Que eu Não, assisti. vamos para o Fluminense Figueirense. Comente aí o hat-trick do Nenê. O hat-trick. Olha, se Nenê tá assim, imagina adulto, porque o rapaz está brincando de achar gols. A falta que ele bateu foi. O Figueirense fez um jogo de igual para igual. Eu achei até que seria mais fácil, entre aspas, apesar do placar. Apesar de parecer uma goleada, você falar, o Fluminense dominou. Foi um jogo bem parelho, mas o Nenê tá me surpreendendo positivamente. Ouso dizer que até o Ganso jogou alguma coisa quando entrou no segundo tempo. E já conectando nesse assunto, circula o boato que o Pato vem aí. Meu Deus, eu não aguento mais esse aviário dentro do Fluminense. Que isso? Nossa Senhora. Eu com meus 110 quilos, estou pensando em catar uma vaga lá também. Estou com 34 anos, eles estão pegando tudo que jogador velho. Vamos embora, minha chance. Tem chance. E aquela sua aposta lá, o Evanilson? Acabou que surgiu, fez gols e agora está uma sumida, né? Deu uma caída. Na verdade, nesse jogo ele começou no banco. Tá tendo uma briga de posições ali interessante. Eu acho que é bom até para o jogador não acomodar, não ficar naquela de sou titular. O próprio Fred está sentando no banquinho. Isso daí mostra que não está tendo aquela coisa do o amigo do presidente joga e quem está melhor não joga. Eu prefiro que jogue quem está melhor. Mas o Fred está machucado, né? Ainda, sim, mas já teve umas partidas aí que ele começou no banco sem problema nenhum. Assim, na teoria, a gente imagina que um jogador desse porte vai brigar pela titularidade e tal. Eu acho que o principal é pensar no elenco e ver até que, sinceramente, não dá para ter um ataque com Nenê, Fred e Ganso no mesmo 11 jogadores. Não tem condições. Apesar do Nenê correr bastante, o rapaz está brincando, está voando. Eu acho que o Nenê está na minha seleção da rodada aí, porque ele não vai para a seleção brasileira, mas essa semana ele deu o que falar. Entendi. E o Odair ganha uma sobrevida forte, né? 2 vitórias seguidas, né? Enfim, com certeza. No brasileiro que a gente vai falar daqui a pouco, estava sendo pressionado, criticado, ganhou. Mas vamos lá. Tem mais algum jogo da Copa do Brasil? O Atlético Mineiro foi Copa do Brasil? Teve o. Não. O Atlético Mineiro foi a final do Mineiro. Foi o Goiás com o Vasco, né? Que foi para os pênaltis, né? Aquela decisão, né? Sim. O Vasco conseguiu uma excelente vitória. Já tinha perdido o jogo aqui, primeiro jogo, em São Januário, lá na parada, antes da parada. Né? E que o momento era distinto. O Goiás estava muito bem naquele momento e o Vasco péssimo, né? Inclusive com a Abel ainda, eu acho, né? Você vê como é que as coisas mudam, né? O Goiás teve tudo para eliminar o Vasco. Poderia ter feito um segundo gol em São Januário. Exatamente. E aí agora o cenário é o oposto, porque eu acho que o Vasco está muito bem, né? Em segundo lugar no Brasileiro, e o Goiás na zona do rebaixamento mal. Né? Mas vale lembrar que o elenco do Goiás teve 9, 10 jogadores aí com Covid no início do campeonato. Não, é claro. Mas o fato é que as posições se inverteram. Sim. É interessante. Não, acho que alguns. E aí as situações se inverteram. Então, assim, muito. E aí essa situação se inverteu de uma maneira que o Goiás jogava em casa pelo empate. Quer dizer, teoricamente, ele tinha que administrar uma vantagem, né? E ele perdeu o jogo, né? Conseguiu perder para o Vasco por 2-1. E a decisão por pênalti, que é uma loteria, o Vasco ganhou. Então, assim, foi uma classificação heróica, excelente para o Vasco.
né? Confirmando o bom momento, né? do Ramon à frente, como técnico, do Cano, de alguns destaques que o Vasco vem tendo, e criando uma situação interessante, que é o seguinte: nesses classificados, que são 5 jogos, nós temos 3 cariocas: Fluminense, Botafogo e Vasco. Ainda vai ter o sorteio. Então tem chance de ter um clássico carioca. Uma boa chance aí Com certeza. de cair no sorteio um cariocas, entendeu? Vamos aguardar o sorteio. Acho que ou ter quase um carioca. Se eu não me engano, é semana que vem. Pode ser também. A chance é grande de um carioca, de um confronto carioca. E aí a gente vamos ver. No momento, parece o Vasco estar melhor dos 3, né? Enfim. Sim. Mas, como eu disse, futebol é dinâmico, a coisa muda rápido. Então, a gente tem que aguardar para ver. Por sinal, tem até Fluminense e Vasco aí esse final de semana, já que você... Mas a gente deixa isso para o segundo tempo, só porque você está citando de exatamente, carioca. Tem grande chance de acontecer aquela coisa de Fluminense, Vasco, Fluminense, Vasco, Fluminense, Vasco. Não sei se já chegou a... pode ser. Acontece isso às vezes, é uma coisa bem engraçada. Aconteceu no Flamengo e Grêmio ano passado, se não me engano. Foi, exatamente, com Libertadores, né? Sim, Libertadores e Brasileiro, e aí são 3 jogos. Sim. E assim, os outros jogos da Copa do Brasil foram jogos com as equipes menores, né? Então, por exemplo, o Juventude passou, o Juventude com a equipe de Série B passou, né? Para essa vice-campeão brasileiro de próxima fase. Não, vice-campeão da Copa do Brasil, não é isso? Não, ele foi campeão. Foi campeão em cima do Botafogo? Foi campeão. Falei besteira. Passou, o Atlético Goianiense também passou, né? Que é um time de Série A, passou também. Né? Passou também uma equipe da Série C, que é o Brusque, né? Sim. Então, assim, teoricamente é o time que todo mundo quer pegar nesse sorteio, né? O Brusque, né? Apesar do que o Brusque é uma sensação, viu? Ele veio da Série D, na Série C, está consolidando, eliminou uma equipe da Série B, inclusive, Sim. que foi o Brasil de Pelotas. Então, assim, o Brusque já deu trabalho ao Corinthians há 2 anos atrás, né? Esse ano já eliminou o Sport na Copa do Brasil. É time de empresário, não? Então, eu acho que sim. Ele está bem estruturado, viu? Que normalmente quando um time começa a se estruturar assim, tem alguém dando um suporte. Ele fez um bom catarinense, é um time complicado. E assim, o estádio é acanhado, uma cidade pequena, então assim, é um time que está aí nessa fase. Não, e como a gente comentou, teve o jogo. A Copa do Brasil vai continuar jogo de ida, jogo de volta, ou vai virar tudo uma fase só? Não, eu acho que é ida e volta, porque agora teve foi a volta, né? Porque a ida tinha sido antes da parada. Não, com essa aí coisa teve também o outro jogo, que foi o jogo lá do Ceará com o Vitória. Teve aquele polêmico jogo do Ceará e Vitória, né? Aquela confusão lá, né? O Ceará ganhou de 4-3, né? E classificou. O jogo da confusão lá, da briga. Quando eu acompanhei, estava 3-3. Larguei no 3-3. Pois é. Então, aí o Ceará ainda fez o 4º gol, então o Ceará classificado, o Ceará na equipe de Série A, eliminando uma da Série B, que é a Vitória. E o Ceará está muito bem nesses confrontos com os nordestinos, né? Ele ganhou a Copa do Nordeste, né? Ganhou do Bahia do Brasileiro agora, ganhou do Vitória. O Ceará, quando joga, se o campeonato fosse nordestino, ele estava bem, cara. Sim. Deixa eu só comentar rápido. Né? O campeonato lá contra o Fortaleza, né? A coisa do Atlético Mineiro. Porque eu vi uma galera reclamando no Twitter. Não acompanhei o jogo, fiquei sabendo só que o juiz deu aquele 7 minutos e o gol saiu com 9. E o gol saiu... o juiz deu 7, foi até os 52 e o gol saiu em 54. Eu acho que, para falar disso, eu acho que a gente já entra no Campeonato Brasileiro e fala do Flamengo e Botafogo. Vamos lá? Sim. Porque teve uma situação bem parecida até. Vamos lá, comenta aí que você acompanhou até mais o jogo do que eu. No caso do Flamengo, e Botafogo, os 2 gols foram no desconto. Foi em cima do laço, né? O jogo estava 0-0. Mais um jogo que o Flamengo começa o jogo bem, caindo. É impressionante como é que o time vai decaindo ao longo do tempo, né? Sim. Ele começa sempre o jogo com aquele esboço de fazer um bom futebol, de saída de bola. Aquele não é o time do Jesus, mas pode falar. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você não acha que isso pode ter a ver com essa coisa de ter voltado o futebol repentinamente e os jogadores não estavam com condicionamento físico? Eu acho que...
Veja, para você ter um modelo de jogo em que você joga em 30 metros e joga com a marcação alta, marcando a saída de bola, os jogadores têm que estar muito bem fisicamente, correr e marcar a saída de bola, marcar o zagueiro, o lateral, enfim. O volante ficar com dificuldade ali no meio para sair. Se você não está fisicamente bem, natural que não esteja, porque a parada, né, foi muito grande. Atrapalhou todo mundo no final das contas. Né? Atrapalhou todo mundo, né? E no nível competitivo que o atleta tem, não é como a gente, né? Que recupera, a gente não é atleta que está no nível, né, de competição de alto nível. Então, eu até tenho minhas impressões. Perda de tudo. Eu tenho minhas impressões que esse ano vai ser um ano que vai ter muita lesão. Devido a isso, devido ao condicionamento físico dos jogadores não está em excelência para entrar no campeonato que é tão longo. No campeonato alemão teve muito no início, né? Quando voltou o campeonato alemão, teve bastante. Então, assim, eu acho que o Flamengo, ele me parece que está tendo pequenas melhoras já na gestão do Domini. Acho que ele está tentando dar também a cara dele, mas está difícil de equilibrar o descompasso físico dos jogadores com essa nova metodologia. Mas o time me parece um pouco melhor. Ele apostou, fez 2 mudanças que deram certo. O Diego e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi um dos melhores no primeiro tempo e o Diego muito bem, dando um equilíbrio no meio de campo. É claro, já é um jogador veterano, ele não tem capacidade de jogar os 90 minutos, né? Ele também não é um jogador veloz, mas ele deu um equilíbrio. O Pedro Rocha pela esquerda ali bem. O problema, na minha opinião, é que está muito mal o Bruno Henrique e o Gabigol, mas principalmente o Bruno Henrique. Então, assim, um ataque, quando está mal, não prende bola, não cria chance, perde as chances que cria, não prende a bola, não segura a bola bate e volta. Então, assim, ele vai ter que dar um jeito no ataque, porque tem opções. E contra um time bem postado, como foi o Botafogo apostou de novo no contra-ataque, como já tinha sido contra o Atlético Mineiro, o Botafogo bem postado, né? Uhum. Com um time novo, de garotos, só o Honda destoando, como eu falei, o Honda totalmente fora do jogo, mal, né? O jogo se desenhou no início, o Flamengo pressionou, foi melhor, não fez os gols, perdeu, continuou aquele repertório de perder. E conforme foi cansando, o Botafogo foi tomando conta do jogo. Então o Botafogo no segundo tempo foi melhor, né? Começou a criar chances, perdeu várias chances também. E o futebol deu essa surpresa de os 2 gols saírem no final, né? Para dar emoção, aquela emoção final. O Botafogo fez um gol num córner, num voleio muito bonito do Pedro Raul, né? E depois teve o pênalti lá, o lance do pênalti, né? Que realmente a bola bateu lá, o jogador do Botafogo estava com o braço aberto, enfim, bateu, não tem o que reclamar, já foi no último minuto dos descontos. O VAR chamou, foi visto, enfim. Eu achei o resultado justo, pelo jogo que foi. E eu cravei 2-2, hein? Eu queria deixar isso claro, que eu cravei 2-2 e foi 1-1. Eu errei, mas eu acertei, mas eu errei. Você tinha cravado empate, 2-2, né? 2-2. Quando eu cravo empate, eu falo o placar. Mas o Flamengo fez um gol anulado pelo VAR, né? De repente, faltou o outro do Botafogo, né? Vamos lá. Outros jogos aqui. Sim. Deixa eu catar aqui a relação, que eu só peguei a relação da rodada que Bom, vem. teve no sábado o jogo do Inter com o Atlético, né? Aquele jogo que eu falei que o Inter ganharia bem, né? E no placar não foi bem, mas na consistência do jogo foi, né? O Inter fez um gol logo no início e foi melhor que o Atlético, né? O Atlético ficou com a posse de bola, mas aquela posse de bola que não criou muita chance, estéreo, né? Sim. Eu abri a tabela aqui, por coincidência, o Vasco está em segundo. Estranho. Vamos lá. O Vasco está em segundo, Não, é só. Não sei nem porque eu comentei isso na live, vão achar que é provocação. Tá, vamos lá, vamos começar a rodada desde o início. Teve o Fluminense e o Atlético Paranaense, uma vitória do Fluminense fora, como a gente conversou. Esse jogo não passou, né? Não. Eu acompanhei no Radinho, mas o que eu tenho a comentar desse jogo é que a gente citou aqui inúmeras vezes que o Atlético Paranaense jogando em casa sem a torcida ia sentir. E não é a primeira derrota que eles têm em casa nesse campeonato, em 5 jogos. Sim,
Então, Atlético Paranaense abre o olho e eu lembro como se fosse ontem, Flamengo e Atlético Paranaense nessa competição, não é Recopa não, era, como é que é o nome? Sim, Supercopa. 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 Um time que está jogando uma Supercopa, a gente entende que tem um super time. E não é exatamente isso que a gente está vendo, né? Tomou um vareio daquele jogo. Foi 3-0 e ficou barato, né? Sim, sim. E hoje o treinador foi demitido, né? Opa, não estava sabendo dessa não. Deixa eu anotar aqui. O Que na Dorival. nossa relação Dorival de treinadores que vão chegar até o final do campeonato já está quase na metade da lista. O Dorival foi demitido. Viu? Sim. Além desses jogos aí do Inter e do Fluminense, teve também no sábado Goiás 2, Atlético Goianiense 0. Esse eu só vi os gols. Jogo desse, 9 da noite no sábado, é um jogo para tortura, né? Eu não vou ver jogo de Goiás com o Atlético Goianiense. O cara que assistir esse jogo é herói, né? Não, e te digo mais, o sujeito que assistiu, que acompanhou o Fluminense pela internet, eu assumo que tem uns links aí que tá rolando, que passa o jogo do Atlético Paranaense. Mas se alguém perguntar, não fui eu que dei essa informação, dá para assistir, mas se perguntarem, tu fala que assistiu no rádio. E entendi. O que eu vejo é isso. O clássico goiano eu não vi. Só vi os gols porque realmente era duro. 9 da noite no sábado para um jogo desse é para herói. Dupla goiana, me basta sertanejo. Então não acompanhei também não, mas me surpreendeu que o Goiás, que era o time que a gente cotava como ia ser o time que ia apanhar, nas nossas apostas lá que a gente fez, nossa fezinha, a gente só botou ou empate ou vitória do Atlético Goianiense. Logo, eles arrebentaram com a gente. Pois é. Vasco e Grêmio 0-0. Eu tenho uma teoria que sempre quando a Globo pega um jogo, tem grande chance de ser 0-0. E todos os outros jogos da rodada foram muito bons. 5-4, 10-9. Mas o jogo que passa na Globo é 0-0 e quem assistiu perdeu 1h30 de vida. Que coisa. E assim, e o Vasco perdeu a chance, né? Porque o Grêmio poupou, né? O Grêmio entrou com o time... Não entrou com o time principal poupando para a final do Gauchão, né? Sim. Não entendi porque isso. O Renato estava com medo do Caxias, quer dizer, não entendi nada, né? Enfim. Interessante que o torcedor do Internacional torceu para o Grêmio, né? Para distanciar o Vasco, ficar consolidado sozinho. Mas o jogo foi ruim, né? 0-0, o jogo foi ruim, o Vasco... 0-0 para mim, vamos combinar uma coisa? 0-0 a gente nem comenta. 0-0 a gente passa direto, porque já perderam muito tempo nesse jogo já. Vamos para o Palmeiras 2, Santos 1, que eu acho que tem mais a agregar. Esse jogo eu vi, porque como foi na mesmo horário da Champions, né? Eu só vi os melhores momentos, que eu preferi ver a Champions, né? Pelo que eu vi dos melhores momentos, o Palmeiras jogou bem melhor que o Santos mesmo. Parece que foi uma partida um pouco melhor do Palmeiras do que vinha sendo na gestão aí do Luxemburgo. Deu uma pequena melhorada. Esse Patrick de Paula começa a se firmar como um talento ali como volante, né? Precisa dessa renovada, né? O Ramires está velho, né? Alguns jogadores... Eu vou te ser sincero, me surpreendeu o gol da vitória ter sido dele, porque pelo que eu vi, ele é aquele famoso camisa 5, ele joga bem atrás do meio de campo. E o Santos, eu já tinha falado semana passada, o Santos, eu acho que é um time que tem que abrir o olho porque ele é da metade da tabela para baixo, entendeu? Eu já tinha visto semana passada ele jogar com o Sport, jogou muito mal, ganhou o jogo, Deus sabe como. O time do Santos está muito mal, tá assim, o Cuca me parece um treinador que eu acho que já meio que passou o tempo dele. Os últimos trabalhos dele não têm sido bons. Mas o Cuca indo é sempre uma piada que os jornais aí populares usam quando acontece. Não, eu não estou dizendo que o Santos vai cair, mas é um time de metade da tabela para baixo. Se ele não abrir o olho, metade para baixo você sempre corre o risco. Não dá para falar que vai brigar por Libertadores, né? Tem que ser realista. Não dá. Ainda tem o seguinte, o Santos ainda está na Libertadores esse ano, ainda tem desgaste de competições. Não tem elenco para encarar a Libertadores. Eu acho até que quando começar a Libertadores tem tudo para ser o primeiro brasileiro a ser eliminado. A disputa ali vai estar entre ele e o Furacão, que são dois que estão mal. Eu acho que o Santos ainda dura um pouquinho mais. Pode ser. Mas os dois estão mal. A torcida. Se o Furacão, pois é.
Eu também tinha dito isso, né? O que vai mais sofrer sem a torcida. É um time que só funciona com a torcida, o Atlético Mas eu Paranaense. posso ser sincero, Altino, não tem provocação nenhuma Ah, aqui. Eu acho que o Flamengo está ah. sentindo bastante de não ter o Arthur. Não, tá sentindo, mas não tem nem. Mas a diferença é muito Não, grande não, para o eu Atlético Paranaense. concordo totalmente, eu Porque concordo totalmente. A camisa do Flamengo pesa muito mais do que a do Atlético, como um todo. pesa mais. Não, Mas e o Flamengo, quando sai para jogar, mesmo que seja sem torcida, ele consegue se impor, tanto que ganhou do Curitiba lá. O Atlético Paranaense, ele, historicamente, mesmo com torcida ou sem torcida, ele não joga bem fora de casa. Isso já é um. Mas Então, se ele tropeça em casa e não soma ponto fora, fica numa situação difícil. eu comento do Flamengo porque muitas vezes o Flamengo joga, sei lá, Cariacica, e tem mais torcida do Flamengo Certo? do que do próprio mandante. Então, eu Sim, acredito que sim. isso, no final das contas, influencia. Até fiz piada no meu Twitter, falando que pela primeira vez na minha vida eu vi a torcida do Flamengo cantando os 90 minutos, porque é gravação. Sei. Mas eu acho Sim. que faz muita diferença, mesmo não sendo uma torcida. Não faz, não resta dúvida. O Não grande, resta dúvida que faz. o único clube que vai ter vantagem quanto a isso é o Bragantino. Porque não teria uma Mas o Bragantino também é. Mas o Bragantino também é time de meio de tabela para baixo, né? Eu acho que ele Perdeu, inclusive, do Curitiba, né? Eu acho que ele come a 10ª colocação, crava a 10ª colocação, para não ficar nem no meio para baixo, nem no meio para cima. Então, ele vamos lá, tropeçou aí com o partida Curitiba, jogando em casa, né? Esse jogo aí eu também não vi, mas ele perdeu em casa para o Curitiba, né? Que vinha perdendo todo mundo, né? Inclusive, os boatos que correm é que o Curitiba melhorou demais, né? Parece que há suspeitas fortes de derrubada de técnico, né? Enfim, parece que o time correu, coisa que não vinha fazendo. Então, ganhou esse jogo fora de casa, né? Lá dentro de Bragança Paulista, que não vai ser fácil ganhar lá dentro, não. Quem joga loteca, esse brasileiro tá bom, porque tem muito visitante ganhando que não estava esperando. O próprio Fluminense, Atlético Paranaense, eu sendo tricolor, apostei empate. Então, assim, para você ver que não está muito provável. São Paulo, Sport São Paulo, Sport 0, São Paulo 1. Esse jogo eu vi. Eu vi esse jogo também. O Sport não conseguiu fazer. O Diniz, veja. Ele caiu, ele fez algumas mudanças. Depois de outubro? Eu acho que ele cai quando começar a Libertadores, porque aí na Libertadores o jogo deles é com o River, né? Eu acho que não vai aguentar, não. E é um jogo que eles estão pressionados, porque o São Paulo já perdeu no Peru, né? Então, ele vai ter que. Se ele perder do River no Morumbi, eu acho que está liquidado. Então, assim. E tem um elenco, eu acho que esse bom, jogo. Né? Tem peças. Tem peça para jogar bola. O problema é que assim, os times argentinos, o campeonato argentino não voltou ainda, né? Então os times da Argentina estão completamente parados. A gente não sabe que condição que eles vão voltar fisicamente, né? Sim. Eles estão muito atrás da gente nessa corrida, né? Então, assim, o São Paulo vai ter a obrigação de ganhar do River, né? Então, se ele tropeçar, eu acho que... Eu não sei se o River continua com o mesmo elenco que jogou contra o Flamengo na final da Libertadores. Mas se eles estiverem jogando. Não, já perdeu alguns jogadores. Mas se eles estiverem jogando aquela bola que eles jogaram lá, não dá para o São Paulo, não, cara. Não dá mesmo. Eles perderam alguns jogadores, mas o River, mesmo perdendo, ele sempre é forte, porque o River é o time que tem mais base, né? Ele tem muito jogador feito, ele forma jogador. O River me lembra muito o Bayern, essa coisa do elenco ser bom. Às vezes não tem nenhuma peça que é aquele jogador com super nome, mas o elenco acaba sendo um time forte. E normalmente 70%, 80% do elenco é feito em casa. Não, e se o Sport não começar a ganhar na Ilha do Retiro, meu amigo, pode comprar a passagem, porque... O Sport ele até fez uma partida razoável. Contra o Santos ele fez uma boa partida e não ganhou. Contra o São Paulo foi razoável. O São Paulo fez um gol logo no início, né? Acho que foi um pouco de sorte também isso. O Diniz fez essas mudanças, logo no início fez um gol e aí deu aquela tranquilizada, né? Esse Luciano entrou bem no São Paulo, está fazendo boas partidas. Está se encontrando ali, né? Curioso que também não tinha vaga, né? Mas é curioso porque assim, ele estava no Grêmio encostado e o Everton no São Paulo encostado. E os dois parece que foram bem, né? Nos clubes trocados, né? Acabou que mas às vezes trocar de ambiente, às vezes dá uma melhoria. Ambos fizeram gols, inclusive, né? O Everton não fez gol, o Luciano também fez gol. Então, assim,
E aí, assim, eu acho que o São Paulo parece dar mostras de uma pequena melhora. O Pato saiu também, rescindiu. Né? O Pato era um problema, né? Enfim. Agora, ainda tem aquele problema lá do Daniel Alves, né? O Daniel Alves ganha muito e não rende para o que ganha, né? O São Paulo tem É, dificuldade de pagar o é o que salário eu dele. sempre falo dos medalhões, que às vezes não valem muito o preço que ganham, né? Pois é. Então, assim, mas o São Paulo ganhou, que era o mais importante, né? Ganhou fora de casa, deu uma boa respirada, né? E depois, na quarta-feira, jogou de novo, ganhou do Atlético Paranaense um jogo antecipado, né? Que a gente também tem que falar, né? É verdade. No Morumbi. Então ele ganhou, fez 6 pontos numa rodada, deu um salto, foi para terceiro lugar no campeonato, né? Ele tem jogos a mais, né? Mas está ali, né? Está no bolo, né? Então acho que o Diniz, aparentemente, agora tudo isso, como você falou, o futebol é muito dinâmico, né? Domingo é o clássico contra o Corinthians, né? Já viu, Tudo né? pode mudar. Dá para cair domingo, então. Toma uma piaba do Corinthians que não faz gol em ninguém, né? Não, ainda falei a pedra assim, ele cai antes ou depois de outubro. Talvez eu poderia falar setembro, porque ia depender de, se perder para o Corinthians, ia depender de quanto, fica por ali mesmo. Ceará 2, Bahia 0, você deu uma respingada rápida no início do áudio, no início do vídeo, falando sobre É. esse jogo que o Ceará Eu não vi conseguiu. esse jogo. Esse jogo já foi domingo à noite, eu já não vi, mas o Ceará vem ganhando esses confrontos contra os nordestinos, vem jogando bem, né? É a terceira vitória contra o Bahia, né? Ele ganhou as duas da final da Copa Nordeste e ganhou mais uma, né? Está consolidado, né? Então, está consolidado. Então, eu acho que o Ceará já tem mais 3 pontos garantidos, tudo contra o Bahia de novo, pelo visto, né? Mais 3 pontos na tabela, né? Tá muito bem o Ceará nesse aspecto, né? Já que eu Jogando estou no nos Nordeste, ele tá bem, trocadilhos, né? será que o Ceará vai estar em 2021 na Série A? Olha, eu no início eu achava que ele tinha ritmo, mas sei lá, já estou achando que ele está num patamar acima do Goiás, acima do Atlético Goianiense. No mesmo nível que Acho o que ele está Santos mais ali. ali com o Santos. Acho ele melhor que o Bragantino, entendeu? Também. Então, não sei, capaz do Ceará escapar. Viu? É melhor que o Sport, muito melhor que o Sport. Opa! Né? Para fechar essa rodada, teve Corinthians 1, Fortaleza 1. Acho que a gente até. Vamos lá, o que você tem a bater nesse jogo encerrar, aí? né? Beleza. O Corinthians voltou ao padrão normal. Né? Ele tinha feito aqueles 3 gols no jogo, né? Que fugiu da curva, voltou a fazer um golzinho só, que é o limite dele, né? A gente sempre comenta isso aqui no áudio, os torcedores do Corinthians, espero que não assistam, porque vão ficar muito bolados com a gente. Mas é verdade, a gente só repassa o que está acontecendo nas 4 linhas. Eu acho que a gente está fechando agora o primeiro tempo, estamos no acréscimo. Mesmo contra um Fortaleza. Vai lá. Isso. Vai lá. Mesmo contra um Fortaleza que não é badalado, né? O Fortaleza que não é tão badalado, o Corinthians não conseguiu nem ganhar o jogo. Fez um gol, mas não foi suficiente para ganhar, né? Quer dizer, não, é que para o Fortaleza arrancar um ponto no estádio muito, do Corinthians é positivo. Excelente, excelente resultado. Sim. Mas é isso. Eu acho que fechamos bem a tabela aí da primeira. Eu acho que esses 2 pontos vão fazer falta para o Corinthians lá na frente, hein? Na hora de morder uma vaga de Libertadores. Não, ele entra pressionado agora para o clássico. Ele tem que ganhar de São Paulo, né? Com certeza. Então, acho que é isso. O juiz já está querendo levantar o braço, esperando a bola voltar para o meio. Vamos encerrar esse primeiro tempo. Daqui a 10 minutinhos a gente volta a continuar. A gente vai Retorna no próximo. Segundo tempo. O segundo tempo. O que a gente vai fazer no segundo tempo? A gente vai falar da próxima rodada? Tem mais algum assunto? Analisar a próxima rodada, né? Só? Podemos ver aí. Palpite, se você quiser, de repente Série B também, não sei, a gente dá os palpites, né? Vamos lá. Eu vou encerrar essa live aqui e daqui a pouco a gente continua. Combinado. Grande abraço. Fechado. Até a próxima. Grande abraço.